sou a Samantha, que você já conhece, você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós viemos, eu e o Arthurzinho, já era um tema que eu queria ter trazido, já fazia já um tempinho essas indicações, porque é uma temática que eu gosto muito, e aí enfim, né, com a tragédia que aconteceu recentemente, eu falei, acredito, é uma boa hora que as pessoas estão se questionando isso. Então eu trouxe indicação de 7 livros e um extra, 7 livros e um extra, para quem gosta de literatura cujo tema, histórias, enfim, que se passam no mar, cujo protagonista, o maior deles, é o mar. Isso, tá com soninho, filho. Vamos apresentar. Bom, não tem uma ordem, tem um pouquinho de tudo. E, assim, de fato, eu gosto muito, muito da temática mar, oceano, enfim. Então tem um pouco de tudo, eu vou só apresentar mesmo, para você ver qual aí te interessa, se você também gosta dessa temática e livros que se passam, né, com o mar. Enfim, sou suspeita, é isso. Vamos às indicações. Vou começar por um curtinho. Eu particularmente não gosto, e assim, é até pecado, né? Pecado falar isso, porque eu gosto muito da escrita do Hemingway, mas este livro pra mim nunca funcionou. Eu tentei ler 2 vezes, não foi nem só uma. Mas O Velho e o Mar é um livrinho curto, é um clássico, porque bem ou mal é um Ernest Hemingway, mas pra mim não funcionou, eu confesso, não achei incrível, não achei, nossa, pra mim foi assim maçante. Eu só falava, nossa, mas só 125 páginas? Só 125 páginas, baseado em diálogo, tem ilustrações. Essa minha edição aqui é velhinha, da Bertrand Brasil, mas ó, tá cheio de ilustrações. Não sei porque não funcionou, mas não vou tentar de novo. Não vou tentar de novo, tem outros livros do Hemingway que eu gosto mais. Vou ler a sinopse para você, caso você não conheça. Sinopse, a contracapa. Best-seller em todo o mundo e também no Brasil. O Velho e o Mar conta a história de um pescador que, depois de 84 dias sem apanhar um só peixe, acaba fisgando um de tamanho descomunal, que lhe oferece inusitada resistência e contra cuja força tem de opor a de seus braços, de seu corpo e, mais do que tudo, de seu espírito. Um homem só, no mar alto, com seus sonhos e pensamentos, suas fundas tristezas e ingênuas alegrias, amando com ternura o peixe que trava ingente luta até levá-lo a uma derrota leal e honesta. Uma obra-prima da literatura contemporânea, dotada de profunda mensagem de fé no homem e em sua capacidade de superar limitações que a vida o submete. Então tá aqui, funciona para 90% das pessoas que eu conheço, para mim não. Então, se você fala, poxa, quero ler um clássico para ler em um dia, também ele vigora bastante nessas listas, porque é um livro rapidinho de ser lido, ele é profundo, a escrita do Hemingway é reta, direta, não tem rococó nenhum, mas para mim não funcionou, mas tá aqui a sinopse de um livro muito, muito bom, né, um clássico. Em contrapartida, um que para mim funcionou também, eu tenho uma edição antiga aqui, que é para mim é uma verdadeira saga, para mim é um verdadeiro enfrentar também este livro do Melville, Moby Dick, que é a baleia, famigerada e famosa baleia. Eu fiz aqui no canal resenha, para quem não quer um calhamaço logo de cara, leia o Bartleby do Melville também, livrinho bem curtinho. Mas esse aqui é um desafio a ser enfrentado, não só por ser um calhamaço, é um livro longo, foi reeditado e relançado, e quando a Kozak Knife fechou as portas, a Companhia das Letras comprou os direitos autorais, e aí relançou, tem edições lindíssimas, essa aqui também, pra mim, enfim, que foi um amigo assim muito especial, que me deu para fazer, acho que 5 anos, 4 anos, enfim. E foi quando eu li este livro. Enfim, é um livro de mais de 500 páginas. Aqui tem a Companhia das Letras, acho que manteve a parte crítica também. Enfim, nada mais é, nada menos é, e eu vou resumir de um jeito bem grosseiro mesmo. Se passa em alto mar, Moby Dick é uma baleia, enfim, se passa num baleeiro. Mas, gente, atente sempre à época. Eu sou a favor da defesa dos animais, sou contra esse tipo de coisa, mas nessa época era o que tinha, enfim. Eu já vi muita gente querendo cancelar esse livro, eu acho um absurdo essas coisas. De qualquer modo, Moby Dick, o capitão da embarcação
perde a perna para essa baleia. Tenta pescar, não pescou, a baleia saiu ferida, a Moby Dick sai ferida, nossa, bem rasa, sai ferida, enfim, e ele depois passa o tempo todo em busca dessa baleia. Você fala, nossa, só isso, 500 páginas, que chato. Não, não é nada chato, porque não se resume a uma historinha de vingança e o que acontece, que o final para mim é esplendoroso, não poderia ter sido outro. É um super clássico, é uma leitura desafiante, aí sim, na escrita, que é gostosa, mas ela é desafiante por dar margem a tantas interpretações. O mar, porque eu gosto do mar, porque o mar traz muita simbologia da vida, movimento, oscilações, enfim. E então não é só vou lá me vingar da baleia que me deixou aleijado, não. Tem muito mais por trás, né? E aí aqui, quando você vai lendo, você vai se deparando com isso. É uma obra que quando você termina, enfim, você fica com os personagens principais. Bom, tá aqui, então uma obra que todo mundo já pelo menos ouviu falar de nome, é a minha segunda indicação. A gente tem um brasileiro que eu gosto muito, de Jorge Amado, já fiz resenha de outro livro dele aqui, farei de Mar Morto também, essas edições da Companhia das Letras são lindíssimas. Bom, Mar Morto tá já no título, Jorge Amado, como eu já disse, ambientaliza suas histórias na Bahia, e eu vou ler aqui a contracapa que fica mais fácil, tá? Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia, os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas canções. Eu as ouvi nas noites de lua no cais do mercado, nas feiras, nos pequenos portos, junto aos enormes navios suecos nas pontes de Ilhéus. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. Vim de ouvir essas histórias e essas canções. Vim de ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história da vida e do amor no mar. E se ela não vos parecer bela, a culpa não é dos homens rudes que a narram, é que a ouvistes da boca de um homem da terra. E dificilmente um homem da terra entende o coração dos marinheiros, mesmo quando este homem ama essas histórias e essas canções, e vai às festas de Dona Janaína. Mesmo assim, ele não conhece todos os segredos do mar, pois o mar é mistério que nem os velhos marinheiros entendem. Enfim, não preciso dizer mais nada. É um dos meus livros favoritos de Jorge Amado. É belíssima essa história de amor aqui é linda. Enfim, a escrita de Jorge Amado também é belíssima. Não recomendo logo iniciar pelo Mar Morto. Recomendaria O País do Carnaval ou A Morte de Quincas Berro d'Água, que é divertidíssimo. Fica aqui. Um mais moderno, por assim dizer, que tem um livro que tem 10 anos, que é de uma leitura bem rápida, No Coração do Mar. Mas a Charlotte Rogan não é a que deu a ideia, porque a história da Moby Dick, houve-se uma história real que embasou Melville a escrever Moby Dick, tá? E acho que No Coração do Mar, alguma coisa, ou se é o mesmo título, não sei agora. Eu sei que esse livro é de 2013, da Intrínseca. Eu comprei pela capa, porque eu de fato amo o mar, e pela história que conta, mas diferente desses que Jorge Amado é um clássico brasileiro, Melville e Hemingway, que são clássicos, esse aqui dá para você ler numa sentada, porque você quer saber de fato o que acontece. E esse livro aqui, a Intrínseca trouxe, quer ver que ano? Foi escrito em 2012, aí mais 10 anos, e a Intrínseca trouxe em 13, que foi quando eu li. Então, assim, eleito um dos melhores livros do ano pelo The Guardian, The Independent e The Globe and Mail. No Coração do Mar, Charlotte Rogan, tá aqui. No verão de 1914, o naufrágio do navio de luxo Impress Alexandra lança uma mulher recém-casada e agora viúva numa luta pela própria vida. A salvação não é fácil e Grace Winter, juntamente com outros passageiros, se vê confinada a um barco salva-vidas superlotado. Durante 21 dias, os sobreviventes do naufrágio oscilam na vastidão do Atlântico e para que uns vivam, outros terão que morrer. Uma história perturbadora sobre justiça, sobrevivência e decisões difíceis de serem tomadas. Essa sinopse gera uma curiosidade, a leitura é rápida, porque são 21 dias, tem bastante espaçamento, então assim, dia 10 à tarde, não sei se vai dar para aparecer, dia 10 à tarde, conta o que se passou.
E aí naufraga, e aí começa, né, aquela discussão do que a gente vai fazer, do que não. Me lembrou um pouco, talvez para quem goste, para mim também não funcionou muito. Aquelas aventuras de Pi, eu não li o livro, nem sei se tem, né? Nossa, agora tô nem dando uma informação que eu chequei, mas eu assisti o filme também, antigo. Mas a história da embarcaçãozinha simples e o pessoal conversando, né? Aquela coisa, né? Tem água, mas não dá para beber. Água salgada te mata, faz mal, você tem que tirar o sal, não é água doce. Então dá sede. A gente tem a questão da comida, a gente tem a questão de como as pessoas se vamos manter também, quem sabe, quem não, sol, chuva. Então vai nessa pegada. Gera uma curiosidade, você quer ler numa tacada só? Eu li acho que em 2, 3 dias, porque eu achei um pouco arrastado o linguajar, apesar de curtinho. Então assim, não se enganem por ser curto, não. Vão pelo que chamam, mas eu estava numa fase bem marítima. Bom, um outro clássico, esse aqui eu gosto muito, essa minha ediçãozinha foi bem especial, estava na faculdade. Nessa época, a Editora Abril estava lançando vários, eu acabei com o tempo, fui me desfazendo, uma pena, e guardei essa daqui, Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. É uma história lindíssima, belíssima, e essa minha tradução aqui, acho que hoje você também encontra pelas editoras mais novas, eu já vi capa legal, porque essa aqui é antiguinha, né? Acho que você nem encontra mais, enfim, em sebo só. Foi Machado de Assis quem fez a tradução. Sim, Machado de Assis gostava muito do Victor Hugo e ele fez essa gentileza de ter traduzido. Então tá no linguajar machadiano, por assim dizer, mas Victor Hugo escreve também gostoso. Então, assim, é uma obra muito bonita. Eu gostei de uma coisa aqui que, quando eu li pela primeira vez, depois vi outras pessoas falando, eu falei, nossa, isso aqui as pessoas precisam saber, que eu achei assim bem interessante. Presta atenção. A religião, a sociedade, a natureza. Religião, sociedade e natureza. Tais são as 3 lutas do homem. Estas 3 lutas são ao mesmo tempo as suas 3 necessidades. Precisa crer, daí o tempo. Precisa criar, daí a cidade. Precisa viver, daí a charrua e o navio. Mas há 3 guerras nestas 3 soluções. Sai de todas a misteriosa sai de todas a misteriosa dificuldade da vida. O homem tem de lutar com o obstáculo sob a forma superstição, sob a forma preconceito e sob a forma elemento, a tríplice Ananke, que Ananke em grego significa necessidade, fatalidade, tá? Então essa Ananke que pesa sobre nós, que é a Ananke dos dogmas, religião, a Ananke das leis, sociedade, e a Ananke das coisas, natureza, Victor Hugo abordou essas 3 questões e aqui ficou conhecido como Na Notre Dame de Paris, ou O Corcunda de Notre Dame, temos as 2 traduções para o português. O autor denunciou o primeiro, a questão da religião. Depois vem com Os Miseráveis, que ele abordou a questão da sociedade. E depois, na questão da natureza, Os Trabalhadores do Mar. Então, assim, as 3 fatalidades que envolvem o homem junta-se à fatalidade interior, o Ananke supremo, o coração humano. Hauteville House, março de 1866. Quem colocou essa introduçãozinha aqui, sabe? No início de todos os livros, mas aquele que tem em todos. E acho que já está em domínio público, sim, este livro. Se não você encontra em alguma edição, mas Os Trabalhadores do Mar, assim, é um dos meus queridos. Eu gosto de Victor Hugo. Difícil escolher entre esses Miseráveis. Corcunda eu não li, confesso. Bom, temos um outro, vou apresentar aqui, deixa eu já apresentar falando. Um que é Puro Fluxo de Consciência, da Virginia Woolf, e chama As Ondas. Eu gosto de fluxo de consciência. Você vai falar, tá, Samantha, me explica o que é. É aquele tipo de livro que tem as ondas, então a gente está falando das ondas do mar, as ondas marítimas, mas que ela usa muita metáfora e se passa dentro, não necessariamente fora. O mar aqui está mais como metáfora, como alegoria, como as ondas, como as oscilações, como o movimento, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto das 2 coisas, tanto o mar físico quanto o mar esse aqui. Não vou nem falar o título do meu livro, porque eu ainda não terminei de escrever e bichou, para não falar outro termo, o computador, então tenho que reescrever. Mas também tem a ver com o mar, porque de fato eu gosto muito, sou uma apaixonada por esse tipo de literatura. Enfim,
Então aqui, foi um livro experimental, é super difícil eu conseguir me arvorar a explicar para vocês do que se trata As Ondas, porque é muito impactante, foi desafiante, foi desafiador ter lido, não me arrependo, recomendo a todo mundo, mas a todos que gostam. Quem já tem um pé atrás com Dostoiévski, que abarca muito a mente humana, né, dependendo de que fase que Dostoiévski escreveu, talvez não goste nem das ondas, nem ao farol. Poderia ter outro livro aqui, ao farol também, que né, se passa um farol à beira-mar, assim, ou enfim, mas que se passa nessa narrativa interior, tá? Interiorizada. Então, eu só vou permitir-me ler para vocês isso aqui, para ver quem se interessar e aí procurar o livro, enfim. Mas não ia deixar de mencionar um livro interessante com a mesma temática, enfim. E a escrita dela é belíssima. O sol se levanta, ondas azuis, ondas verdes estendiam um leque agitado sobre a praia, rodeando o espigão de cardo marinho e deixando poças rasas de luz aqui e ali. Uma tênue fibra negra era o rastro que deixavam sua passagem. As rochas antes nebulosas e macias tinham endurecido e estavam marcadas de fendas rubras. Faixas definidas de sombra se estendiam sobre a grama, e o orvalho, dançando no topo das flores e das folhas, fazia o jardim parecer um mosaico de centelhas individuais, ainda não formadas num todo. Os pássaros com o peito sarapintado de amarelo canário e cor-de-rosa agora entoavam juntos um acorde ou dois, loucamente, como patinadores, folheando de braços dados e de repente se calavam separando-se. Então, é uma linguagem extremamente metafórica, você tem que estar atento, porque você perdeu aqui um nó que está se tratando, mas é muito lindo, é muito belo, eu gosto muito desse livro, eu gosto muito. Então é isso, ó, o normal está abolido, o ritmo é a coisa principal da escrita, faz-me falta uma língua breve como a que utilizam os amantes, palavras de uma sílaba só, como as que crianças falam quando entram no quarto e vem a mãe na lida e pega um fio de lã de cor viva, uma pena, uma tira de chita. Faz-me falta um urro, um berro, quando a tempestade cruza o charco e passa por cima de mim, na vale que me estendo, ignorado, as palavras não me fazem falta. Nada claro, nada que caia com todas as patas no assoalho, nenhuma daquelas ressonâncias e daqueles amáveis ecos que irrompem e ressoam de nervo em nervo no nosso peito, gerando uma música frenética, frases falsas. Não quero mais saber de frases. Bom, gente, tô lendo a orelha, né? Então, o tom já deu para sentir, e é assim o livro todo, mas com essa analogia referente ao mar. Bom, penúltimo, o clássico do Jack London. Fiz resenha também, mas não do Lobo do Mar ainda. Fiz resenha de um livro dele pouco falado que chama Praga Escarlate. Tem vídeo aqui no canal. Muito legal, de uma epidemia que supostamente teria começado em 1934 aqui no Brasil e depois tornou-se uma pandemia. Então é um livro bem interessante, foge essa pegada. O Lobo do Mar é um livro assim... Eu gosto de livro capa dura. Você que já está aqui um tempinho sabe. Eu gosto da editora Zahar, mas quando eu comprei esse aqui eu achei que ele fosse um pouco tamanho assim, sabe? Não assim pequeno, só para você ter uma ideia. Eu não gosto das edições de luxo de bolso, porque eu não gosto de edição de bolso. Então eu não gosto, tá? Uma questão minha, porque aí a fonte fica um pouco menor e para mim perde o prazer de pegar o livro, tá? Sabe assim, enfim. Mas pra quem, e aí minha amiga assim, a Samanta, quem anda mais de metrô, fica trocando, é mais fácil carregar um desse do que carregar um desse mesmo. Aí eu concordo. De qualquer modo, O Lobo do Mar, do Jack London, é uma história belíssima, dá pra ler rápido, numa sentada. Eu vou falar, tá, quantas páginas tem esse aqui? 454. São 400 páginas de livro, porque já começa na página o capítulo 1º. Essa daqui... e sabe quem traduziu isso aqui? Eu sempre fico falando. Um dia que for fazer resenha só desse livro, vou falar. Quem traduziu foi o Daniel Galera. Sim, gente, eu fiz aqui a resenha dele até o dia em que o cão morreu. E ele é brasileiro, e ele que fez a tradução, e é uma tradução muito boa, muito gostosa, adorei. Vou ler aqui para vocês a contracapa, para ficarem com vontade de ler, e esse aqui eu recomendo muito. Todos. As Ondas só para esse tipo de pessoa que gosta, porque senão vai achar enfadonho e vai largar. E quem quer ler um clássico graúdo, Melville,
Quem quer ler um curtinho, o Hemingway, quem quer ler um brasileiro, o Mar Morto, de Jorge Amado, e quem quer uma literatura mais contemporânea, aí, de 10 anos atrás só, o No Coração do Mar. Pois bem, do que se trata O Lobo do Mar, do Jack London? Após naufragar, o jovem intelectual Humphrey Van Weyden, depende de cada um falar de um jeito, é resgatado e obrigado a integrar a tripulação da escuna Ghost. A bordo, ele presencia a dura rotina dos tripulantes e a tirania imposta por seu capitão, o embrutecido Wolf Larsen. Em O Lobo do Mar, o leitor testemunha o embate entre a concepção de mundo primitiva de Larsen, que é o capitão da embarcação, e a criatividade e o moralismo de seu refém, que é o Weyden. Bom, eu li como Weyden, ficou Weyden. Para além de um romance de aventura, Jack London faz aqui uma reflexão sobre a condição humana. Sim, porque além de se passar no mar, que para mim é a analogia da vida, a movimentação, entra de novo toda aquela questão, entra um capitão que já nasceu no mar e ele que é resgatado e com outros costumes, com outra visão de mundo, e o embate entre os dois. É uma história muito, muito bonita, gosto muito. Bom, fã de ficção científica que sou, tá? Agora que vem o extra. Solaris, Montanhas, Solaris, ficção científica, sim, gente. E esse livro aqui é lindíssimo. Quando a Aleph trouxe, falei, gente, esse livro já pela capa. Amo as edições da Aleph, porque a capa dura de um tamanho, tá vendo? A diferença que eu falo? Então, já é um tamanho que pra mim tá ok, gostoso, bonita, esse corte lindíssimo. Eu até separei aqui para dar o tom para vocês, deixa eu até marcar a página aqui. Porque o espaçamento é gostoso também, a fonte, né, dentro a fonte ela é num tamanho gostoso, a página é papel amarelado, o corte é o amarelo que combina com os Solaris, enfim. Do que se trata? Gente, eu amo esse livro, é ficção científica, então aqui, asterisco, 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 você que está me assistindo, não é o mar, oceano como a gente conhece, tá? Os nossos oceanos aqui do planeta Terra. Mas ele é um dos protagonistas, para mim, o grande protagonista da história Solaris. Vou ler aqui para vocês do que se trata, que fica mais fácil do que eu explicando. Quando o psicólogo, aí já juntou eu que sou psicólogo, quando tem personagem psico, eu falo, ai, nossa, a psico aqui pira. Quando o psicólogo Chris Kelvin chega em Solaris para estudar o oceano vivo e possivelmente inteligente que cobre a superfície do planeta, ele encontra colegas de trabalho hostis e amedrontados. Logo, Kelvin descobre que esses respeitados cientistas estão sendo perturbados por estranhas aparições que também começam a afetar sua própria percepção. O que ele vê são suas memórias mais obscuras e reprimidas, materializadas por obra de alguma misteriosa força atuante no planeta. Publicado pela primeira vez em 1961, esse clássico da ficção científica, aqui traduzida diretamente do polonês, ganhou 3 adaptações cinematográficas, eu não assisti nenhuma, não tive coragem. Sendo que a versão dirigida por Tarkovsky em 1972 recebeu o Grand Prix no Festival de Cannes. Mas eu sei que tem uma que eu acho que é o George Clooney, que é o Kelvin, que é o psicólogo. Não consegui assistir porque esse livro foi uma experiência enorme. É um pouco arrastado no começo, lá em Solaris, que é esse planeta. Então o psicólogo vai para ver o que está acontecendo. É um oceano, até a capa eu achei bem feliz, amo essa capa. É um oceano que parece que tem vida e, de fato, ele mexe com as percepções. Nossa, não tem nada pior para um psicólogo, para ninguém, mas para a gente que analisa a mente do outro, ter a nossa percepção distorcida também. Então, se ele vai, porque já todo mundo que já foi, já está estranho o que está acontecendo, e esse oceano ele é vivo, ele é como se fosse uma entidade, vou colocar assim desse modo. Então, tem coisa nesse oceano que acaba mexendo com as pessoas lá. É uma ficção científica fantástica. É um livro polonês, eu amo, é um dos top 10. É um pouco arrastado no começo até você entrar na história. Então, assim, não é um livro que dá pra pegar e largar do tipo, hoje eu leio um pouco, semana que vem, semana que vem você já esqueceu. Porque tá nos detalhes. Mas é muito recompensador e é muito reflexivo quando você entende que aqui a analogia do mar tal qual a vida, mas a gente está falando de uma vida de outro planeta, está interferindo diretamente no seu inconsciente, diretamente nas suas percepções. E isso é bem fantástico. Aí aqui embaixinho,
lá do selo da Aleph. O homem saiu para encontrar outros mundos, outras civilizações, sem saber nada sobre seus próprios recessos, ruas sem saída, poços e portas bloqueadas e escuras. Por que eu amei? Porque é psicólogo? É, e por ser psicólogo tem algumas sacadas bem interessantes que, para mim, o Stanisław Lem, o autor, pesquisou, estudou, enfim, acho que sim, porque não tem tantas coisas aleatórias, mas realmente, quando a gente vai desbravar, né, outro mundo, que foi mais ou menos o que aconteceu nessa tragédia com o pessoal que, né, que todo mundo assistiu, que foi lá ver os destroços do Titanic e tal, que aí todo mundo está se questionando, né, a gente está indo conhecer outros planetas, indo além terra, mas a gente sequer conhece o fundo dos nossos mares, os oceanos, enfim, de fato. E nessa analogia, porque eu gosto também tanto, além de representar a vida, representar nós enquanto humanos no sentido de inconsciente, consciente, o que a gente conhece, o que a gente desconhece. Então, de nós mesmos, assim, o abismo que há entre nós. A gente vai e desbrava outros lugares, outros mundos, outros planetas, outros mares. Mas e se o nosso autodesbravamento, quantos podem de fato dizer? E aí eu puxaria filosofia, Sócrates, psicologia, tanta coisa daí daria para trazer, porque de fato quantos de nós realmente conhecemos a nós mesmos? E essa é uma pergunta muito difícil, né? No primeiro momento é claro que eu me conheço, mas não, é muito mais profundo. Para mim a ficção científica traz isso, por isso que além do 7 eu quis deixar esse extra. Então fica, para você que é fã de ficção, leia Solaris. Para você que gosta de aventura, mais uma pegada que pensa, O Lobo do Mar. Para você que gosta de fluxo de consciência, muita metáfora, um linguajar bonito, refinado, As Ondas, clássico, Trabalhadores do Mar. Se você leu O Corcunda de Notre Dame, se você já leu Os Miseráveis, vai gostar com certeza. Um livro mais, né, dos dias de hoje, No Coração do Mar, e tem vários nessa linha, tá? Deixa eu pegar um pouco. Eu quero ler um livro de um autor nacional, Jorge Amado, Mar Morto, você se ambientaliza, você vê a Bahia, coisa lindíssima. Não, eu tô a fim de ler um clássico de peso, um calhamaço, um tijolo. Moby Dick de Melville. Não, quero ler um clássico, mas um curtinho, pequenininho, deixa eu ver, tá? Se você não gostou, pode ser que eu goste. Sim, vou te incentivar a ler, até porque eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gostou ou não. Hemingway, O Velho e o Mar. Bom, são essas as minhas indicações deste finzinho de domingo, ou seja lá quando você estiver me assistindo, indicações de livros marítimos. O que eu mais posso dizer? Boas leituras, seja a verve que for, eu sou uma apaixonada por mar. Se você aí que está assistindo esse vídeo ficou até agora e fala, Samantha, você já leu? Deixa nos comentários o nome de algum livro com essa temática que você tenha gostado, que será um prazer para eu dizer se eu li ou não. E se não li, atrás e me interessar, e de qualquer jeito, né? Que vocês já viram que eu gosto, né? Indiquei um extra aqui que achei interessante, gostaria de sabê-lo. Então, se você sabe, deixa aqui nos comentários, vou ficar feliz. Se eu não mencionei, se você discorda, concorda comigo, vou ficar feliz. Obrigada a todos aqui que estão inscritos. Por favor, se você ficou esses 28 minutos comigo até agora, deixa um like, é muito importante para esse crescimento do canal, que vai completar 3 meses. Se não por mim, pelo cão que lê, que saiu, que nem mais poltroninha tem, coitado, né? Foi até deitar lá. Vai fazer um aninho, vai ter um vídeo especial aqui para ele, de 1 ano, não do canal, que só tem 2 meses e pouquinho, mas dele, o Arthur completa 1 ano, ele é um filhote ainda, deixa lá de cedo, né, teoricamente, mas deixa um like, se você gostou, compartilha, se você não é inscrito, não vai te custar nada, mas pra mim isso representa muito ir lá no inscrever-se, tá? E eu já percebi que dá diferença quando a pessoa pede e quando não, então só não esquece, gente, se gostou, se te acrescentou de algum modo, eu vou ficar muito feliz de ver um like, um comentário, tá bom? Boa semana, seja quando você estiver assistindo esse vídeo, e até os próximos vídeos do canal, aqui, o Cão que Lê. Até!